Você já percebeu que existem frases e combinações de palavras que aparecem o tempo todo no inglês? É muito importante, claro, a gente conhecer as estruturas do idioma, mas tem frases que vale a pena sim a gente memorizar. Até porque nós temos algo que nós chamamos de chunks of language, que são como blocos de palavras que costumam caminhar juntas. E quando a gente aprende esses blocos, nós processamos o conjunto e não só palavras isoladas. Com isso, você aprende expressões completas, vai absorvendo a lógica do idioma e passa a falar com mais naturalidade. Portanto, aprender em blocos acelera muito o seu aprendizado. E nesse vídeo, eu quero dar alguns exemplos dessas frases que aparecem frequentemente. É muito importante para que você, de fato, memorize que você ouça a frase mais de uma vez, repita em voz alta e tente aplicar em contextos. E vamos ao nosso primeiro exemplo. E para ele, eu já quero começar com um desafio. Eu vou te falar essa frase em português e você pensa rapidinho como você diria. Como seria para falar eu acho que sim? Se você pensou em I think yes, essa forma está incorreta. É uma tradução literal. A forma utilizada no inglês para dizer eu acho que sim é I think so. I think so. A nossa segunda frase é eu acho que não. Nesse caso vai ser I don't think so. I don't think so. Terceira frase, depende. Como você diria isso em inglês? Quando alguém te pergunta alguma coisa, você quer falar assim, depende. Nós vamos usar o it depends. It depends. E um ponto importante sobre o depende, quando você vai falar que depende de alguma coisa, tem um erro que é muito comum por, de novo, querer traduzir literalmente. Digamos que eu queira falar assim, depende do clima. Eu não falaria depends of, né? Porque a gente sabe que o of é uma das preposições que tem o significado de, então a gente quer traduzir direto. Só que para a gente falar que depende de alguma coisa, a gente vai usar o depends on. Então minha frase ficaria assim: It depends on the weather. It depends on the weather. Depende do clima. Para dizer eu não faço ideia. Uma das formas mais comuns é usando a estrutura I have no idea. I have no idea. Uma outra frase bem comum é quando você quer perguntar para aquela pessoa o que ela quis dizer. Aí você usaria o What do you mean? What do you mean? Que vai soar exatamente com esse o que você quer dizer? Mais uma frase muito útil é aquela deixa eu pensar. Que tanto quando você quer se lembrar de alguma coisa ou simplesmente ganhar tempo para falar a próxima, que é a frase let me think. Let me think. Uma outra frase bem útil é o eu estou a caminho. E aí nós diremos I'm on my way, I'm on my way. E para dizer que você vai fazer algo depois, você pode usar a frase I'll do it later, I'll do it later. Essa pode ser usada principalmente se você tem uma tarefa e alguém perguntou se você já fez, ou se alguém te pede alguma coisa e você vai fazer depois, aí você aplica essa frase. Esses são alguns exemplos dessas frases que aparecem frequentemente. E a minha sugestão para você é que você pense em frases que você já utiliza no seu dia a dia em português e você pode pesquisar como dizer essas frases em inglês e treinar, porque aí quando você for utilizá-las em português, se você tiver praticado um pouquinho inglês e memorizado, você vai se lembrar. Se você quiser, me conta aqui nos comentários que eu trago mais frases e blocos em outros vídeos. Lembre-se que a fluência é construída através da repetição, da prática diária, então não se esqueça de investir pelo menos os seus 15 minutinhos todos os dias, que você vai ver a evolução acontecer. E eu te vejo no próximo vídeo. Bye bye!